realmente sobre a bebida no mundo bíblico, sobre o vinho no mundo bíblico, Antigo e Novo Testamento, se existe algum relato de como era esse vinho, se esse vinho tinha teor alcoólico, não tinha teor alcoólico, como era isso? Essa acho que é uma das perguntas mais importantes nesse assunto, né? Quando a gente conversa sobre o vinho, não é incomum a gente ouvir falar, por exemplo, que no mundo antigo o vinho bíblico ele era somente um suco de uva, uma forma não fermentada de suco de uva, né? E é curioso que nós, no hebraico do Antigo Testamento, nós não temos palavras tão específicas como nós temos no grego neotestamentário, para investigar isso mais a fundo. Entretanto, as palavras utilizadas pelos autores bíblicos, elas dão indicativos de que aquela bebida que eles bebiam tinham alguns elementos de fermentação. O leitor mais comum, a leitura mais corriqueira da escritura que você fizer, você vai ter que se perguntar como é que as pessoas ficavam bêbadas, certo? Em algum momento elas beberam alguma coisa que mexeu com o sentimento delas. Elas beberam alguma coisa que de alguma forma mexeu com a mente para que elas pudessem dizer que elas estão embriagadas. Se elas fizeram isso com suco de uva, eles devem ter bebido quantidades enormes. Uma caixa d'água. Tem que ver se cabe tudo isso no estômago, né? Então, assim, que existiam bebidas fermentadas, eu acho que não é difícil entender, nem mesmo para uma leitura super simples da escritura. Mas se você fizer uma leitura mais atenta, você vai descobrir que existem algumas palavrinhas que são usadas em contexto que tem ideia, por exemplo, de espuma. Quando você pensa num suco de uva e você está descrevendo aquele suco de uva, você descreve que ele tem uma espécie de espuma. Existem palavras específicas no vocabulário hebraico que descrevem que o resultado da uva que foi espremida, ela está descendo pelo lagar e ela tem espuma. Tem palavras que descrevem isso. De onde vem essa espuma? Na viticultura nós sabemos que isso vem do processo de fermentação. Nós sabemos pelo processo, pela própria escritura, por exemplo, que os nossos irmãos do passado usavam coisas que hoje nós chamamos de vinagre. Mas o que era o vinagre naquele dia? Era aquele suco de uva que fermentou até o último estágio e ele vinagrou. Um vinho ruim. O que chegou no final, né? Então ele vai virar tempero porque ele já não é mais bebida. Ele vai ser usado com algumas, como a alimentação, assim, como um acessório da alimentação. Ué, como é que eles conseguiam produzir vinagre? Como é que eles conseguiam produzir coisas que tinham teores alcoólicos se a bebida que eles estivessem disponível fosse completamente desprovida de fermentação? Então, a gente consegue observar pelo próprio testemunho do Antigo Testamento que existem dicas de que o vinho era de fato fermentado. Outra coisa que começa a ficar muito interessante é que o texto hebraico ele usa várias palavras. Se eu não estou me enganado, são 11 diferentes palavras que descrevem essa bebida derivada da uva. E 3 delas são principais. E as 3 principais palavras associadas a esse processo, que é a palavra hebraica tirosh, que é a ideia de traduzida por vinho novo, às vezes. Nós temos yain, que é a palavra mais comumente utilizada, normalmente traduzida como vinho nas nossas traduções. E nós temos a palavra shekar, que é normalmente traduzido como bebida fermentada, bebida forte, que não tem nada a ver com a nossa bebida destilada de hoje, mas era o que talvez fosse uma bebida forte para os padrões que eles tinham naqueles dias. Essas 3 palavrinhas são curiosas, porque essas 3 palavrinhas aparecem em contextos de embriaguez no Antigo Testamento. Entendi. Então o profeta Oséias chega a dizer o seguinte, em Oséias no capítulo 4, dizendo que o meu povo perdeu o entendimento por causa de que eles estão bebendo muito vinho novo. E você fala assim, como é que eles estão perdendo o entendimento bebendo um vinho novo, se o vinho novo não era fermentado? Isso fica complicado. O próprio Noé, quando ele ele planta a sua vinha, e o que ele fica? Ele fica bêbado. O que ele bebeu? Ele bebeu Yain, que essa é a outra palavra que é utilizada naquele contexto. E nós temos a palavra checar. A palavra checar é uma palavra tão forte para descrever uma bebida, é uma palavra que descreve uma bebida tão forte que raramente essa palavra tem conotação positiva. Todas as outras palavras que descrevem vinho, checar normalmente ele é descrito, ela aparece em contextos em que Deus fala, olha, não olha para o vinho quando ele está vermelho, você vai lá olhar a palavra checar. Entendi. E é muito interessante que a palavra embriaguez no hebraico é shakar, que é uma palavra derivada desse próprio vinho mais fermentado. Então, mesmo as 3 palavras mais comumente utilizadas,
elas descrevem um tipo de bebida que tira o entendimento das pessoas. Por conseguinte, uma bebida fermentada.